senador Paulo Rocha, que preside a sessão. Eu, senhor presidente, não tem como não usar a tribuna hoje para poder registrar a minha indignação com os dados apresentados pelo IBGE. Senhor presidente, senador Paulo Rocha, senadores e senadoras, a democracia brasileira, para se consolidar, precisa ser fortalecida todos os dias. Nós temos a obrigação de vigiá-la, fomentar, provocar o diálogo. Ela é a base assimétrica do desenvolvimento econômico, político, social e cultural. Mas, com certeza, senhor presidente, não alcançaremos sua plenitude, o esplendor democrático, a democracia que somos tão apaixonados, se a pobreza e a fome pintarem em cores vivas o cenário do nosso país. Triste de nós deixar envergonhados a notícia de que, em um ano, o número de brasileiros em situação de pobreza aumentou em quase 2 milhões. O número passou de 52,8 milhões em 2016 para 50,4 milhões em 2017. Um crescimento de pobreza de quase 4%. A pobreza extrema, senhor presidente, aumentou 13%, passando a atingir 15,3 milhões de brasileiros. Esses números estão na pesquisa Síntese de Indicadores Sociais, SIS, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. Amplamente abordada, divulgada por todos os veículos de comunicação. Observem que no total de 207 milhões de brasileiros, 7,4% estavam abaixo da linha da extrema pobreza em 2017. Em 2016, quando a população é estimada em cerca de 205,3 milhões, esse percentual era de 6,6%. Conforme André Simões, gerente da pesquisa, o aumento da pobreza se deu pela maior deterioração do mercado de trabalho. Aponto aí já a dita reforma trabalhista encaminhada pelo presidente Temer. Ele lembrou que em 2017 houve um pequeno crescimento do PIB, ao contrário dos anos anteriores, mas que essa alta foi puxada pela agroindústria, que não emprega tanto quanto as outras atividades da produção. Senador Jorge Viana, uma parte de Vossa Excelência, para mim, não é uma parte. É uma intimação que Vossa Excelência vai usar a palavra nesse momento. É um todo. Eu queria, senador, querido amigo Paulo Paim, queria, cumprimentando o presidente Paulo Rocha, nosso querido senador Walter Pinheiro, que está aqui ao lado, queria cumprimentar Vossa Excelência por trazer uma repercussão dessa matéria que o Brasil tomou conhecimento ontem. Eu vi o noticiário, também nas redes sociais a repercussão é enorme, mas ela desapareceu rapidamente das manchetes dos jornais, e nós estamos falando de 2 milhões de pessoas que voltaram para uma situação, não vou chamar de pobreza, de miséria. Nós estamos falando de pessoas que têm que viver com R$400 por mês. Por mês. É uma situação... Olha, a matéria do cachorrinho teve uma repercussão astronômica nas redes sociais. Um cachorro foi maltratado e morreu no supermercado Carrefour. Acho que todos nós, independente de qualquer coisa, temos que estar solidários. O que eu estou lamentando é que essa matéria de 2 milhões de seres humanos que saíram de uma situação de uma renda mínima, de um emprego, de um trabalho. Nós temos quase 40 milhões de brasileiros perambulando pelas ruas para sobreviver fora de qualquer mercado de trabalho. Eles estão sobrevivendo nas esquinas, vendendo pão, vendendo pizza.
Pegando sobra no supermercado. Pegando sobra em supermercado, como diz o querido Walter Pinheiro. É uma situação vexatória. O Brasil tinha saído do mapa da fome. Vamos ser sinceros. Só o que a gente vê na capa dos jornais são as tais reformas e ajustes fiscais, com reforma econômica, com a implementação de um ultraliberalismo sem rosto, com números frios, perversos. Nós estamos falando de um país com 208 milhões de pessoas, que começou a fazer uma inclusão social que chamou a atenção do mundo inteiro. Mas uma parte dessa elite perversa, vendo nisso uma manutenção de pobreza, que não é nada disso, você ajudar quem precisa, é um gesto humano, humanitário, necessário, para libertar a pessoa daquilo. A pior coisa do mundo é uma mãe amanhecer o dia, e a única coisa que ela tem que fazer é tentar conseguir alguma coisa para os filhos. Eu vi uma senhora dando depoimento ontem, quando essa matéria estava sendo veiculada, ela catando lixo, e ela disse que o problema maior era quando o filho perguntava para ela se ela já tinha almoçado, se ela tinha comido. Aí a mãe dizia, já, filho, mas eu não vi a senhora comendo, o filho falava. E insistindo, porque sabia que a mãe estava enganando os filhos, ela não estava comendo para os filhos poderem comer. É esse o Brasil que nós estamos tendo. E aí, alguns enchem a boca, dizendo que isso é coisa do governo do presidente Lula e até da presidente Dilma. Pelo amor de Deus. Ontem, a autoridade do IBGE, do IPEA, que estava fazendo o anúncio, deixou bem claro, essa situação começou de 2014 para cá. A deterioração econômica, social, do emprego, começou em 2014 para cá. Então, nós chegamos a 13 milhões de desempregados, e o pior, agora não se trata mais, as pessoas já não estão mais procurando emprego, elas estão procurando a sobrevivência. Então, é gravíssima a situação. Parabenizo Vossa Excelência, senador Paulo Paim. Talvez a pessoa mais apropriada para estar fazendo esse discurso e repercutindo, fazendo constar nos anais do Senado esses números que nos envergonham a todos, seja Vossa Excelência. Sempre lutou para que se garantisse os direitos de quem trabalha, para que a legislação pudesse ser modernizada, mas para ter mais emprego e não menos emprego. E eu fico na semana que se desmontou completamente, se fatiou o Ministério do Trabalho. Então, foi criado pelo Getúlio Vargas como algo para estimular o trabalho. Tem duas coisas que estão acontecendo no Brasil. O Ministério da Indústria está desaparecendo. Eu não sei como é que vai se dar isso. E o Ministério do Trabalho também está desaparecendo. Duas pontas. Duas pontas importantes. Vai ficar o quê? Os serviços, o comércio eletrônico, que está vindo, que já movimenta trilhões. É isso que nós vamos ter. Então, numa hora dessa, temos que modernizar o país. Alguns empregos vão desaparecer e outros vão surgir. Mas se nós não prepararmos nosso povo para esses novos empregos, para essas novas atividades que nem conhecemos ainda, nós vamos seguir contando os números do aumento da miséria no país. Então, isso é muito perigoso, inclusive, porque nós não queremos combater a violência, nós não queremos viver em paz, nós não queremos ser um país do século XXI, mas com esses números, nós estamos andando para o século XIX. Não é nem estagnando no século XX, nós estamos querendo voltar para o século XIX. Então, parabéns, senador Paulo Paim, obrigado por ter me permitido fazer essa parte. Senador Jorge Viana, sempre é uma alegria, uma parte de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência sempre mostrou a sensibilidade enorme para essa questão da qualidade de vida de todo o povo brasileiro. E por isso, presidente, eu concedi esses minutos com enorme satisfação. Dizia outro dia e repito de novo, é lamentável para todos nós que o Acre não reconheceu. Permita que eu diga isso, Vossa Excelência talvez não queira dizer, mas eu digo que não reconheceu o seu belo trabalho como governador. Olha, eu fui ao Acre. Vossa Excelência não estava lá, mas pediu para o pessoal lá me dar a devida assessoria. Eu vou dizer o que eu ouvi lá, ouvi da população, que o Acre era um antes de Vossa Excelência e outro depois que Vossa Excelência foi governador. E aqui fez um belíssimo trabalho como senador, sem dúvida nenhuma. Por isso, com o seu pedido de uma parte, é uma honra para mim e com muita sensibilidade. E na linha humanitária, descreveu aqui de improviso aquilo que eu estou aqui tentando mostrar ao país, mediante os números que me chegaram. E ao seu lado está o Walter Pinheiro. Esse também é um monstro da política, eu diria,
um gigante da política, né? E Vossa Excelência fará muito falta aqui, senador Walter Pinheiro, como já fez no período que foi convocado para ajudar o seu Estado. Mas eu tenho certeza que amanhã ou depois os senhores estarão aqui no Senado da República. Fica aqui meu aplauso aos dois nesse momento. Mas tudo pode acontecer, o Brasil precisa dos senhores. Mas, enfim, diz o IBGE, na mesma linha que os senadores falaram, a renda do trabalho compõe a maior parte da renda domiciliar. A taxa de desocupação continua elevada nesse ano. Por isso, a pobreza aumentou. O IBGE considera em situação de extrema pobreza quem dispõe de menos de $1,9 por dia, o que equivale a aproximadamente R$140 por mês. Veja, R$140 por mês. Já a linha de pobreza é de rendimento inferior a $5,5 por dia, o que corresponde a cerca, como disse aqui o senador, R$406 por mês. Calculem alguém viver nos dois casos. Extrema pobreza, R$140 por mês. É um almoço, bem dizer. É um almoço. Se você sair aqui em Brasília, almoçar com alguém, está mais caro que 140. Calcule alguém viver com R$140 por mês, ou no segundo caso, na linha de pobreza, que é um pouquinho acima, ainda temos essas pessoas vivendo com R$406 por mês, menos que meio salário mínimo. Essas linhas foram definidas pelo Banco Mundial para acompanhar a pobreza global. Dos estimados 50,8 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, mais de 25 milhões estão nos estados do Nordeste. Nessa região, 44,8% da população estava em situação de pobreza em 2017. Na região Sul, viviam 3,8 milhões de pessoas em situação de pobreza, o equivalente a 12,8% dos quase 30 milhões de habitantes dos 3 estados. No Sudeste, eram 15,2 milhões de pessoas, o equivalente a 17,4% da população da região. O levantamento do IBGE mostra também que em 2017 havia no país 26,9 milhões de pessoas vivendo com menos de 1/4 do salário mínimo. Veja bem, em torno de 27 milhões de pessoas no país vivendo com 1/4 do salário mínimo, o que equivale a exatamente R$ 234,25, já que o salário mínimo era de R$ 937 naquele ano. Senhor presidente, esse contingente aumentou em mais de 1 milhão de pessoas na comparação com o ano anterior. Em 2016, eram 25,9 milhões de brasileiros nessa condição. No mesmo período, aumentou 1,5 milhão o número de brasileiros com renda domiciliar per capita inferior a R$ 85 por mês. Veja, 1,5 milhões com renda inferior a R$ 85 por mês. Em 2016, eram 8,2 milhões de pessoas nessa condição, contingente que saltou para 9,7 milhões em 2017, um aumento de 18,3%. O aumento da pobreza no Brasil, conforme os especialistas, está ligado à crise no mercado de trabalho, com o aumento do desemprego, da informalidade, a recessão econômica intensa dos 2 anos anteriores, além do corte de investimento da Bolsa Família, programa de transferência de renda voltado justamente para os que mais precisam, os mais pobres. A pesquisa mostrou ainda o quão desigual permanece a distribuição de renda no Brasil. Na média nacional, os 10% mais ricos chegam a receber 17,6 vezes mais que os mais pobres. Na divisão per capitais, essa diferença chega a 34,3 vezes, patamar alcançado, por exemplo, pela cidade de Salvador. Senhor presidente, é inadmissível
que os índices de pobreza e de desigualdade aumentem em nosso país. A situação é gravíssima. O que fazemos então? Qual o nosso papel como homens públicos? Estamos pensando e trabalhando para, de fato, melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida de todos os brasileiros? Em poucos dias teremos um novo governo. Lembro aqui, para terminar, senhor presidente, que o sociólogo Betinho, lá nos anos 90, dizia que o Brasil precisava de um grito de guerra contra a fome, a miséria e a pobreza. Temos que alavancar, senhor presidente, a nossa capacidade de indignação. Somos homens, somos mulheres. Temos que avançar a nossa inteligência, consciência, responsabilidade, olhando para frente. É importante, senhor presidente, palavras como solidariedade, fraternidade, amor, é isso que precisamos para olhar para todos os brasileiros. Senador Paulo Paim, isso. Eu queria só contribuir com o pronunciamento de Vossa Excelência, cumprimentando Vossa Excelência. Cheguei agora, estava ali na comissão e cumprimento Vossa Excelência por esse tema. Estou me atualizando aqui um pouco no pronunciamento de Vossa Excelência com o senador Dário e quero dizer que nós, que representamos o Estado do Maranhão, que representa exatamente do ponto de vista econômico, social, exatamente o oposto do que representa o seu Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, que tem dificuldades, evidentemente, mas que tem um nível de desenvolvimento econômico, social muito mais elevado do que o Maranhão. Aliás, nós temos dois Brasis, um Brasil da metade para cima e um Brasil da metade para baixo. Nesse Brasil da metade para baixo, a sociedade é maior que o governo. No Brasil da metade para cima, o governo é muito maior que a sociedade. E isso se agrava ainda muito mais no Nordeste e, em particular, no estado do Maranhão, que nessa pesquisa do IBGE foi, infelizmente, identificado como o estado pior. Eu acompanhei ontem exatamente. Ou seja, aquele que tem a maior parte da população vivendo absolutamente abaixo da linha da pobreza. Para Vossa Excelência ter uma noção do tamanho da gravidade, nós aprovamos aqui nesta casa um projeto que dobra a per capita da merenda escolar para os municípios de extrema pobreza no Brasil. Esse projeto está na Câmara. E foi detectado no Brasil 470 municípios. Desses 470, 108 são no estado do Maranhão. Ou seja, um quarto do Brasil e metade do estado do Maranhão. Mais recentemente, o IPEA divulgou os 30 municípios do Brasil que não tem nada, assim, sem equipamento público. Dos 30, 16 no estado do Maranhão. E nenhum nos outros estados do Nordeste. Os 14 são no Pará e no Amazonas. Até um pouco compreensível a dificuldade de fazer lá numa região remota da Amazônia, levar ferro, areia, cimento, etc. e tal. Mas no estado do Maranhão não justifica. De tal modo que eu quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer que eu só acredito no desenvolvimento social quando está aliado ao desenvolvimento econômico. O econômico não é inimigo do social, como alguns fazem parecer ser. Pelo contrário, o econômico é que puxa o social para cima ou para baixo. E é evidente que nós estamos falando de desenvolvimento econômico sustentável, equilibrado, justo, humano. E agora, nesse momento de dificuldade nas receitas públicas, a gente só consegue compreender o aumento da receita tributária quando tem crescimento econômico. E só tem crescimento econômico quando tem investimento. E só tem investimento quando tem segurança jurídica. E só tem segurança jurídica quando tem democracia plena, liberdade econômica e marco regulatório. Eu espero que o nosso estado, o Maranhão, que termina criando um problema para o Brasil, na medida que puxa os índices para baixo, eu espero que a gente possa ter a capacidade de dar o passo adiante. Parabéns. Só cumprimento Vossa Excelência e peço que incorpore no meu pronunciamento seu belo à parte. Obrigado, presidente.